Ok, pessoal, já voltamos para dar continuidade à nossa aula. É ensino médio, primeira série, é Canal Educação Seduc. É um programa com mediação tecnológica, é um programa do canal Educação Seduc. Pois bem, professor Jurandir Soares, disciplina Química, nós estamos trabalhando aí mineração, que nós vamos falar agora, e dentro das funções inorgânicas, hoje especialmente os sais e os óxidos. Tá, na primeira parte da nossa aula falamos sobre os sais e agora sobre os óxidos. E nós estamos no dia 24 de outubro de 2022. Vamos então continuar a nossa programação. Olha aí, sobre os óxidos, ó. Vamos falar tudo sobre os óxidos, uma função muito importante, sobretudo porque os óxidos participam do nosso cotidiano, né? Vamos começar aqui. Primeiro o conceito, ó. Vamos falar aqui do conceito de óxidos. Olha aí, é todo composto binário, ou seja, dois elementos, né, oxigenado. Então, vai ter sempre oxigênio. Sendo que o oxigênio é o elemento mais eletronegativo, ou seja, está sempre à direita da fórmula. Pode ver aí, SO2, CO2, o oxigênio sempre à direita. Sempre são dois elementos e o oxigênio à direita da fórmula. São os óxidos. Então, são compostos binários em que o oxigênio é o elemento mais eletronegativo. Tá? E nós temos uma infinidade de óxidos, porque o oxigênio pode combinar-se com praticamente todos os elementos da tabela. Né? Então, o conceito aí é importante, perfeito? Vamos colocar então um minutinho para você fazer um print desse conceito de óxidos. Ok, voltamos aí, não é? Conceito de óxidos. Nós vamos agora, pessoal, nós temos óxidos não só moleculares quanto iônicos. Então, podemos dividir em dois grandes grupos. O que são óxidos moleculares? Ó? É quando o elemento ligado ao oxigênio é um não metal. É composto covalente. Ó. Por exemplo, o SO3, tanto o enxofre quanto o oxigênio querem ganhar elétrons, são compostos covalentes, CO2. Agora nós temos óxidos iônicos também. É quando o oxigênio, o metal que liga ao oxigênio é um metal. Né? O elemento que liga ao oxigênio é um metal. Por exemplo, Na2O, o sódio é um metal. Então, metal mais não metal é composto iônico. Então, os óxidos podem ser moleculares, que é a mesma coisa que covalentes, ou iônicos, né? Iônicos. Iônico é metal mais não metal. Tá? Então, sempre dessa maneira aí. Óxidos moleculares, o elemento ligado ao oxigênio é um não metal ou ametal. E nos compostos iônicos, o elemento ligado ao oxigênio é um metal, certo? Então, aí metal mais não metal, composto iônico. É a primeira grande divisão dos grupos. Nós vamos agora falar
sobre os óxidos básicos, ácidos e falar os tipos de óxidos todos para vocês, tá bom? Vamos colocar então, portanto, 2 minutinhos aí. Ok, voltamos aí. Vamos continuar. Então vamos agora apresentar para vocês a principal classificação dos óxidos. Ó. Primeiro nós vamos falar dos óxidos básicos. São óxidos que reagem com água para formar base ou reagem com ácido para dar sal mais água, reação de neutralização. Então, todo ácido e outra, pessoal, todo óxidos básicos, eles são metálicos, né? O oxigênio está ligado, principalmente a família 1A e 2A, com valência mais 1 e mais 2. Mas todos os óxidos básicos são iônicos, porque eles vão sempre ficar metal, mas não metal, tá? Então, se ele reagir com água e produzir uma base, ele é um óxido básico. Se reagir com ácido e produzir sal mais água, consequentemente, vai ser um óxido básico também. Tá? Esses óxidos, os dois principais, são os óxidos básicos e os óxidos ácidos. Mas vamos colocar também aí, para você entender direitinho a repercussão dele no cotidiano, né? Os óxidos básicos e os óxidos ácidos. Certinho? Vamos colocar 1 minutinho para você fazer um print aí, né? Porque é muita coisa para escrever. Fazer um print aí.
Bom, portanto, voltamos aí, né? Esses óxidos básicos, pessoal, todos eles são responsáveis, olha só, uma dica importante aí, ó, pelo processo de calagem, ó. Os óxidos básicos, é uma dica que é na educação, ó, são responsáveis pelo processo de calagem. O que é calagem, professor? Correção do pH ácido do solo. Se o solo está ácido, tem que tratar esse solo, tá? Colocando os óxidos básicos, principalmente esses dois aí, o óxido de cálcio, ó, se você reagir óxido de cálcio mais água, vai dar hidróxido de cálcio. Professor, eu já vi falar em calcário. Sim, porque o calcário vai se transformar nesse óxido aí. Tá? É muito comum também colocar o óxido de potássio, porque o óxido de potássio mais água vai produzir a base, certo? Você já deve ter visto alguém colocar casca de ovo em plantinhas, porque na casca do ovo tem carbonato de cálcio, que se decompõe produzindo óxido de cálcio. Ou então colocar cinza em plantinhas. Se colocar cinza também resolve o problema da acidez, porque a cinza ela é básica, certo? E contém potássio, pessoal. Então a cinza, quando reage com água, forma hidróxido de potássio. Tá? O famoso processo de calagem, não esqueça, calagem. Correção do pH ácido do solo. Se o solo está ácido, coloca-se então a calagem, óxidos básicos. Perfeito? Então vamos colocar uma dica que é na educação para Enem essa aí, viu? Vamos colocar um minutinho na tela aí. Fala. Voltamos. Então voltamos, mostrando aí a cana educação. E agora vamos falar dos óxidos ácidos ou anidridos, pessoal. Um óxido é chamado de ácido quando ele reage com água e produz ácido. Como, por exemplo, aí o SO3 mais água produzindo ácido. Vou colocar até uma setinha aqui, né? Produzindo aqui, ó, um ácido. Então, aí você tem a classificação de um óxido ácido. Ou então um óxido ácido reagindo com uma base, produzindo sal mais água. Então, nós já vimos os óxidos básicos, agora estamos estudando os óxidos ácidos. São óxidos em que eles reagem com água produzindo um ácido ou reagem com a base produzindo sal mais água. Se os óxidos básicos são iônicos, os óxidos ácidos são moleculares, porque aí vai ficar não metal mais não metal. Todo óxido ácido, ele é um óxido molecular, não é iônico. Iônicos são os óxidos ácidos, tá bom? Então vamos colocar aí 2 minutinhos para você fazer aí as anotações e ressalvas.
Olha aí, então voltamos, né? Olha, se os óxidos básicos são responsáveis pela calagem, os óxidos ácidos são responsáveis pela chuva ácida, vamos já falar, ó. Mas como é que você obtém um óxido ácido? É desidratando, certo? Desidratando. Como? Se eu tenho um ácido e eu tirar uma H2SO4 e tirar uma molécula de água, ó, pode observar que aqui nós vamos fazer isso, ó. Cancela os dois hidrogênios e 4 menos 1, 3, ó, o SO3. Se eu tiver 4 hidrogênios, eu vou precisar de 2 moléculas de água, pessoal, para desidratar. Porque 2 moléculas de água vai ficar H4O2, ó. Então, H4P2O7 menos H4O2, ó, tira os hidrogênios, vai ficar então P2O5, porque 7 menos 2 vai dar 5. Agora, esses dois primeiros exemplos ficou fácil porque o número de hidrogênio do ácido é par. E quando o número de hidrogênio do ácido for ímpar, como esse aqui, ó, H3PO4, toda vez que o número de hidrogênio do ácido for ímpar, primeiro você multiplica por 2, para tornar par. Então vai ficar H6P2O7. Eu tenho que eliminar os 6 hidrogênios tirando água. Então eu vou precisar de quantas molequinhas de água? De quantas? De 3, ó. 2 vezes 3 dá 6. 1 vezes 3 dá 3. Então, H6P2O8 menos H6O3, ó, cancele os hidrogênios, vai ficar P2O5, certo? Então, se o número de hidrogênio do ácido for par, tira direto, tantas quantas moléculas de água forem necessárias. Agora, quando o número de hidrogênio do ácido for ímpar, primeiro multiplica por 2 para depois tirar tantas quantas moléculas de água forem necessárias. Pessoal, se o óxido básico é responsável pela calagem, o óxido ácido é responsável pela chuva ácida. Olha aí, ó. É uma dica que é na educação, muito boa para Enem também, tá? Diz lá, os óxidos ácidos são responsáveis pelo processo de formação da chuva ácida, certo? Por exemplo, o SO3, ó, mais água vai formar H2SO4. O NO2 mais água vai formar HNO3. Então, a chuva ácida, antigamente pensava-se que a chuva ácida ficasse restrita somente aos grandes centros industriais. Isso não é verdade, né? Porque os ventos atmosféricos acabam levando esses óxidos ácidos para as regiões metropolitanas, zonas rurais, tá? E aí, quando há a formação da chuva ácida, vai acidificar o solo, tá? Então, não é legal para a natureza. Ou então, acumular-se em rios, riachos, mortandade de peixe, tá? Então, a chuva ácida é terrível para o meio ambiente, ok? Vamos colocar, então, 2 minutinhos aí, por favor.
Ok, meus amigos, já voltamos, mostrando aí a formação da chuva ácida. Vamos para o terceiro tipo de óxidos, que são os óxidos neutros ou indiferentes. Tá? São óxidos moleculares, né? Não é iônico, que não reagem nem com água, nem com base, nem com ácido. Só temos três, pessoal. Você tem aí o monóxido de carbono, o óxido nítrico e o óxido nitroso. Então, óxidos neutros ou indiferentes. São óxidos que não reagem nem com água, nem com base, nem com ácido. Tá? Quais são eles mesmo? Monóxido de carbono, NO e N2O. Esse é muito fácil, né? Só tem esses três. O quarto tipo de óxidos é os chamados óxidos anfóteros. Anfóteros, certo? Esse ácido, pessoal, pode reagir tanto, tem um comportamento de ácido ou de base. Nessa primeira reação, os principais elementos são esses, o alumínio, o zinco, o arsênio e o estânio. Mas os dois principais mesmo é o de alumínio e de zinco. Aqui, ó. Na primeira reação, o óxido de zinco está funcionando como sendo um óxido básico. Por quê, professor? Porque ele reagiu com ácido e produziu sal mais água. Ora, se eu estou reagindo com ácido e produzindo sal mais água, meu caráter é básico. Na outra reação, ó, o mesmo óxido, ó, agora funcionando como sendo um óxido ácido. Reagindo agora com a base, produzindo sal mais água. Ora, se eu estou reagindo com uma base e produzir o sal mais água, esse óxido só pode estar com comportamento de ácido. Então, os óxidos anfóteros apresentam duplo comportamento, caráter ácido e caráter básico. É importante isso aí. Então, vamos fazer aí 2 minutinhos para você fazer as anotações aí. Ok, voltamos aí. Então, vamos mostrar o quinto tipo. Esse talvez seja o mais fácil de você reconhecer. São os óxidos duplos ou misto. São óxidos que se comportam como se fossem formados por dois óxidos de um mesmo elemento. Todo óxido que tiver isso aqui, pessoal, 3 e 4. Ó. Eles são provenientes da reação de dois óxidos distintos. Pode ver, ó, um ferro com mais 2, 3. Ó. Um oxigênio com mais 3, 4. Então ficou Fe3O4.
que é chamado de tetróxido de triferro. Aqui você tem 2 chumbo, ó, com mais 1, 3. 2 oxigênios, ó, com mais 2 vai dar 4. Então, Pb3O4, certo? Então, você tem o tetróxido de trichumbo. Todo óxido que tiver 3 e 4, ele é um óxido duplo ou misto. Óxido duplo ou misto. E para encerrar aqui a classificação dos óxidos, ó, nós temos esses dois aqui, pessoal. Os peróxidos e os superóxidos. Tá? Quais são eles aí? Os peróxidos são óxidos em que o oxigênio apresenta NOx -1. Regra geral, o oxigênio é -2, mas nos peróxidos é -1. O peróxido mais famoso é o peróxido de hidrogênio, que é chamado de água oxigenada. A água oxigenada é um peróxido. E o superóxido é quando o oxigênio apresenta NOx -1,5, certo? Como K2O4, chamado superóxido de potássio. Então, pelo NOx, dá para distinguir aí quem é o peróxido e quem é o superóxido. Peróxidos são óxidos em que o oxigênio tem NOx -1. E superóxido, o NOx é -1,5. Tá bom? A água oxigenada aí você tem como exemplo de peróxido, que é importante. Vamos colocar, portanto, aí 1 minutinho na tela para o pessoal fazer o print. Ok, voltamos. Então, mostrando para vocês que o peróxido, o hidrogênio sempre vai ser mais um. Observe, ó, mais um. Certo? Então, ó, mais 1 vezes 2 dá mais 2. Desse lado tem que dar -2 para ser zero. Só tem uma maneira, se o oxigênio for -1. Porque -1 vezes 2 vai dar -2. É por isso que o oxigênio, quando ele é -1, ele é um peróxido. Certo? Toda vez, regra geral, o oxigênio é -2, mas no peróxido ele é -1. E aqui eu fiz um resumo, pessoal, bem prático. Ó. Os óxidos básicos, óxido básico mais água vai dar uma base. O óxido ácido, se você reagir óxido ácido com água, vai dar chuva ácida. Primeiro é Calágios, depois chuva ácida. Os óxidos anfóteros, pessoal, os dois principais, ó, é o de zinco e de alumínio. Os óxidos neutros só tem 3, ó, tá? Monóxido CO, NO e N2O. Aqui é um resumo completo. O quinto, misto duplo, certo? É quando tiver 3 e 4, ó. 3 e 4. Aí os peróxidos e os superóxidos. O peróxido é quando o oxigênio tiver NOx -1 e o superóxido -1,5. Então está aqui um resumo completo dos todos os óxidos que nós trabalhamos. Todos os óxidos que nós trabalhamos aí. Perfeito, pessoal? Então, isso aqui merece a gente colocar um tempo mais, porque aqui é um resumo completo de praticamente toda a aula de óxidos. Tá? O resumo de óxidos aí. Vamos colocar, então, 2 minutos aí na tela, por favor.
Ok, voltamos. Pois bem, pois agora nós vamos trabalhar, pessoal, a nomenclatura dos óxidos. Ó. E é fácil a nomenclatura dos óxidos. Como é que você vai fazer? Você vai colocar óxido e o nome do elemento, de acordo com a quantidade de oxigênio. Por exemplo, Cl2O7. Como são 7 oxigênios, você vai colocar heptóxido. Se for 1, monóxido. 2, dióxido. 3, trióxido. 4, tetróxido. Então, o primeiro elemento você tem ali, o heptóxido de dicloro. Né? O outro é mais conhecido, o CO2, né? Que é o chamado gás carbônico. O nome oficial dele é dióxido de carbono. Dióxido porque tem 2 oxigênios. Então, todos os óxidos, você começa dizendo a quantidade de oxigênio. Né? Monóxido, dióxido, trióxido, tetróxido e assim por diante. Tá bom? Então, você tem óxido, e o nome do elemento. Agora, quando o metal possui 2 valências, aí nós vamos fazer aquelas terminações oso e ico. Oso e ico. Então, vamos colocar, portanto, aí, 1 minutinho para você fazer um print aí, por favor. A maior valência é oso e a menor valência, a maior valência é ico e a menor é oso. Menoroso e maiorico. Né? Por exemplo, o cobre pode ser mais 1 ou mais 2. Mais 1 ou mais 2. O ouro pode ser mais 1 ou mais 3. Ferro, cobalto, níquel e crômio, mais 2 ou mais 3. E estânio, manganês, chumbo e platina, mais 2 ou mais 4. Então, quando forem esses elementos, tem que fazer a terminação, oso ou ico. Por exemplo, ferroso, férrico. Para isso, eu coloquei aqui, ó. Olha só. Olha só, vamos colocar todos eles aqui, ó. Olha, primeiro, aqui o óxido, esse ferro é o 2, aqui é o ferro 3. Então, como é menor, é oso, ó. Óxido ferroso, ou você pode colocar óxido de ferro 2, é um algarismo romano. O outro é o óxido férrico, o óxido de ferro 3. Aí temos o óxido plumboso, ou óxido de chumbo 2. E o óxido plúmbico, que é o chumbo 4 aí, né? O óxido de chumbo 4. Então, quando for esses elementos, você pode fazer essas terminações. E agora nós vamos falar um pouco sobre mineração. Mineração. O que é que nós temos aí? Ó? O que é que representa a mineração? É uma das importantes atividades econômicas do mundo, lógico. Ela é essencial ao desenvolvimento e o progresso de uma sociedade em seus muitos setores produtivos, visto que
está associada à produção de itens indispensáveis ao cotidiano de todas as pessoas. O grande problema, pessoal, é a questão ambiental. É a degradação ambiental, principalmente vindo de minerações irregulares. Ó. Como, por exemplo, aqui podemos citar, ó. Olha aí, ó, a mineração é uma atividade que consiste no processo de pesquisa, exploração, extração e beneficiamento de minérios, certo? Apesar de ser incontestavelmente, como está dizendo aqui, né, necessária à economia, é uma atividade que representa risco ao meio ambiente. Risco ao meio ambiente. Por isso que a mineração tem sempre que levar em consideração os critérios dessa mineração, tá? Os prós e os contras da mineração. Para isso, vamos colocar aí um minutinho para você fazer um print. Ok, então continuando aí, falando um pouco mais sobre mineração, ó, os impactos ambientais da mineração. Aí colocamos aqui o seguinte, ó, que apesar de ser uma atividade extremamente importante, ó, para um país, a mineração está sim associada a diversos problemas ambientais, quando a atividade é realizada de maneira incorreta, incorreta, com falha de planejamento, execução e fiscalização. Muitos impactos negativos são causados ao meio ambiente, como por exemplo, olha aí, ó, os principais problemas provocados pela atividade mineradora são contaminação dos recursos hídricos, por meio da formação de lama e de solução de produtos químicos, modificação da paisagem, por meio da retirada da cobertura vegetal, e as alterações, especialmente na lavra, não é, a céu aberto, ou seja, na mineração a céu aberto, como nos garimpos ilegais. Ó. É perda de diversidade, poluição sonora, poluição do ar e visual, favorecendo o quê? Processos erosivos e alteração geológica. Olha só, onde tem garimpo clandestino, pessoal, olha como é que fica aí a imagem, ó, tá? É uma degradação total no meio ambiente aí, tá? Então tem que ser regulamentada a mineração. Para quê? Para que se preserve o meio ambiente, tá bom? E utilizar sempre a ideia da reciclagem, da reutilização para evitar que se tire mais minérios da natureza. Vamos colocar também um minutinho aí na tela.
Ok, voltamos aí falando da mineração e os impactos ambientais que a mineração pode acarretar, né? E aí vamos fazer umas questões agora. Questões. Vamos lá, exercício de classe, ó. Dióxido de carbono, dióxido de enxofre e dióxido de nitrogênio, certo? São altamente considerados poluentes atmosféricos. Em relação a esses compostos, é correto afirmar que o que é que nós podemos falar sobre ele? Eu vou aproveitar e colocar a fórmula. Olha aqui, colocando a fórmula, nós temos, ó, dióxido de carbono, pessoal, é o CO2. Dióxido de enxofre é o SO2. E dióxido de nitrogênio é o NO2. Certo? Então, posso dizer o que sobre eles? Ó? Que a resposta, certo? Que eles reagem como são óxidos ácidos, eles reagem com água formando ácidos. Se você pegar aqui só o CO2, ó, o CO2 e reagir com água, pessoal, ele vai produzir o H2CO3, que é um ácido. Certo? O ácido carbônico. Então, todos eles, ao reagir com água, vão formar ácidos. Perfeito? Vamos para a questão de número 2. Olha aí, ó. Discutem-se ultimamente os distúrbios ecológicos causados pelos poluentes ambientais, a chamada chuva ácida. Constitui-se um exemplo das consequências da poluição na atmosfera, onde a formação de ácidos pode ser obtida a partir da dissolução de certas substâncias na água. Dentre as substâncias passíveis de formar ácido, quando adicionada à água, podemos citar. Qual deles é formador da chuva ácida, pessoal? Qual dessas substâncias? Certo? Vamos colocar aí 2 minutinhos. Então, pessoal, a única substância capaz de formar chuva ácida é o SO3 aí, ó. Que é justamente, ó, se você reagir SO3 mais água, vai produzir H2SO4, que é o ácido sulfúrico, que é a chuva ácida, certo? Então, a formação da chuva ácida é proveniente aí de uma reação de um óxido ácido com água. Vamos então para a questão 3.
que é que nós temos aí na questão 3? Ó? As indústrias de produção de vidro utilizam a areia como principal fonte de sílica para conferir o estado vítreo. Utilizam ainda os fundentes, né? Utilizar os fundentes, ó, para reduzir a temperatura, né? Qual é ele? Ó? Ele colocou aqui, ó, o óxido de sódio, o óxido de potássio e o óxido de lítio. A escolha do óxido de sódio, ó, óxido de sódio, de lítio e de potássio para reagir com a sílica e dar origem ao produto vidro é porque esses de menor ponto de fusão se deve ao fato de que esses óxidos manifestam caráter. Então é a classificação que ele quer, pessoal. Quer saber se é básico, neutro, ácido, misto ou anfótero. Por que foi escolhido, então, o óxido de sódio, de potássio e de lítio? Qual é? Por quê? Então ele está querendo a classificação desses óxidos. Né? Vamos colocar aí 2 minutinhos aí, por favor. Ok, pessoal, voltamos. Então, esses óxidos de sódio, potássio e lítio, eles são classificados como óxidos básicos. Óxidos básicos, ó. Tá? O caráter dele vai ser um caráter básico, ok? E aqui nós temos, ó, uma questão boa para fazer isso do Enem. Né? Ó, diretores de uma grande indústria siderúrgica, para evitar o desmatamento e adequar a empresa às normas de proteção ambiental, resolveram mudar o combustível dos fornos das indústrias. O carvão vegetal foi então substituído por carvão mineral. Ó, carvão mineral. Entretanto, foram observadas alterações ecológicas graves em um riacho das imediações, certo? Tais como aí morte de peixes, vegetais ribeirinhos. Tal fato pode ser justificado em decorrência de quê? Pessoal, o carvão mineral é de origem fóssil. Todo material de origem fóssil tem enxofre. Se tem enxofre, o que aconteceu? Olha só, aconteceu a formação da chuva ácida. Formação do ácido sulfúrico no riacho a partir de óxido de enxofre liberado na combustão. Porque na combustão do petróleo, por exemplo, libera enxofre, do carvão mineral também. Tá? Tranquilo? Então aí, formação da chuva ácida. E aqui, para a gente finalizar,
nós temos aqui uma questão do Enem, tá? Do Enem, que diz assim, ó, os oceanos absorvem aproximadamente um terço, né? Um terço de CO2 procedente de atividades humanas, como a queima de combustíveis fósseis e as queimadas. O CO2 combina-se com as águas dos oceanos, provocando alterações importantes em suas propriedades. Pesquisas com vários organismos marinhos revelam essa alteração. Afeta uma série de processos biológicos para o desenvolvimento e a sobrevivência das espécies. O texto fala em quê, pessoal? Como os oceanos absorvem o CO2, tem a ver com a acidez das águas dos oceanos. Torna o pH ácido, por isso que causa toda essa alteração. Beleza? Então tá aqui. Olha aí. E convidando vocês aí para a próxima semana, a gente trabalhar um novo tema. Tá? Espero contar com vocês na próxima semana. Desejo um forte abraço e fiquem com Deus.